Deus usa momentos e pessoas que às vezes de forma inesperada se apresentam em nossa vida. E Deus nos surpreende através dessas pessoas. E é porque Ele é Deus, porque Ele é criativo, porque Ele é soberano, e tudo é para mostrar a sua glória. Assim como vamos ver no estudo de hoje, uma visita inesperada. Vamos começar? Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Teoterapia e às quintas de séries. Estamos na série Memoráveis e hoje vamos ter mais um estudo especial memorável na vida de esses grandes e pequenos homens e mulheres de Deus que Deus usou na história bíblica e que hoje são de grande desafio para nós. A visita inesperada foi para o profeta Eliseu, um grande servo de Deus que recebeu uma visita surpresa, dessas que deixam você assim, desconcertado. Mas é parte do plano de Deus para seus propósitos, tanto para o profeta como também para o visitante. Nesse caso era Naamã. Vamos ver quem foi esse homem Naamã. E o estudo de hoje está baseado em o livro de 2 de Reis, capítulo 5. Busque sua Bíblia, pegue seu caderno que vamos estudar. Então vamos buscar 2 de Reis, capítulo 5. E nesse primeiro versículo, a Bíblia descreve muito bem este homem, com poucas palavras, mas que já fala muito bem em relação a ele. Então vamos ler 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valeroso, porém leproso. Então a Bíblia registra um homem chamado Naamã, capitão do exército, um homem de batalha, um guerreiro, um homem valente. A Bíblia descreve que ele era um homem de respeito, um herói. Porém, ele tinha uma dificuldade muito grande. Ele estava doente, de uma das doenças bem mais complicadas da época, que não tinha cura, que não tinha um tratamento seguro, ou como nós podemos ter nestes dias que estamos vivendo. Então, todo um guerreiro respeitável, mas com uma doença muito forte. Era uma condição difícil, principalmente para uma pessoa nessa posição. Mas 4 coisas foram bem inesperadas nesta história e que é memorável. Uma história que hoje seria 4x1, né? Um estudo, mas vamos ver 4 momentos bem inesperados, bem interessantes, mas que vão nos levar a ver esse momento memorável na vida de 2 homens. A primeira está nos seguintes versículos, em 2 de Reis, capítulo 5, versículo 2 ao 5. Vamos ler? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei esta carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Então, nós vemos aqui algo muito interessante. Uma menina surpreende a todos. Primeiro, pela coragem que ela tem de poder falar, de perder o medo e poder expressar sua fé, e ainda dá a dica para eles de onde eles poderiam receber a cura. Isso parece algo muito simples, porém não é assim. Mas ela mostrou o caminho, agora era com Deus. Então, o rei vai, né,
até lá, leva os presentes, leva tudo, ele aparece com cartas, porque isso já parecia mais uma questão política, diplomática. Começa todo aquele protocolo, né? Era um rei enviando alguém muito importante para ele, para outro rei. Então já isso demandava todo um protocolo, demandava uma carta, demandava uma situação um pouco mais diplomática. Esse homem estava com todo o respaldo do rei. Depois de tudo, não era qualquer pessoa que estava indo para lá. Era um alto oficial do rei, do seu exército. Então era todo um personagem. E eu achei muito interessante e até divertido quando eu estava lendo a história, porque quando o rei de Israel recebe a carta, chega aquele personagem lá na sua presença, ele entra em crise. Vamos ler como foi a sua reação. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverás notais, peço-vos e veja que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu imagino o desespero do rei, né? Se isso não se resolvia, se esse homem não ficava curado, ele pensou: como é que eu vou fazer isso? E se eu não consigo, com certeza vai ser uma guerra. Mas o que este rei ignorava era o plano de Deus. E olha, interessante, uma menina simples, serva, jovem, tinha mais conhecimento do poder de Deus através da vida do profeta que o mesmo rei. O que significa que o rei não era um homem de fé. Por isso o desespero, por isso a preocupação, por isso a incompreensão do propósito de Deus. Mas Deus sabe de tudo e revelou ao profeta a situação, que faz essa extraordinária declaração frente ao assunto: traga ele para mim, deixa ele vir até a mim, porque ele vai saber que há profeta de Deus aqui em Israel, porque Deus estava com ele. Aqui vem então a segunda coisa inesperada. Vamos continuar lendo agora no versículo 9 ao 12. Lembre-se, estamos em 2 de Reis, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9 ao 12. Vamos continuar lendo. Veio, pois, Naamã com seus servos, com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã ficou muito indignado e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não só porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. A indignação deste homem era compreensível. Ele estava acostumado à pompa, ele estava acostumado à honra, ao reconhecimento, todo mundo fazendo tudo rápido porque ele deu a ordem. E um homem com essa autoridade não estava acostumado às coisas feitas da forma de Deus, de formas diferentes. Ele esperava talvez um ritual, ele esperava talvez a imposição das mãos, ou um tipo de cerimônia especial. E às vezes pensamos que temos que fazer muita coisa para perceber algo ou receber algo da parte de Deus, e nem sempre é assim. Estamos tão acostumados aos esquemas que isso muitas vezes é uma barreira para a fé. Aqui Deus estava provando a obediência e a confiança. E para piorar, a instrução que recebe é simples e inesperada, porém memorável. Vai ao rio e se mergulhe
7 vezes. Ele já não quer fazer nada, ele já está irritado, o ego tomou conta dele e ele já queria até desistir. E aqui vem a terceira coisa inesperada. Mais umas pessoas aparecem na cena para dar um fechamento especial a esta situação. Como sempre, Deus surpreende com as pessoas que às vezes nem consideramos tanto. Por isso, no versículo 13, vemos essa linda resposta dos servos para Naamã. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, assim, uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Palavras simples, mas sábias. Vindo de pessoas simples, que estão acostumadas com coisas desse estilo. E mesmo assim, eles conseguem reconhecer uma grande ação, assim, por trás da simpleza. Temos que nos despojar da nossa grandeza para enxergar as coisas valiosas, que podem ser insignificantes para nós, mas se elas vêm de Deus, são com certeza memoráveis. Por fim, este homem quebra seu ego, quebra seus esquemas. No final, ele que mais podia perder? O que mais ele podia perder? Não tinha nada a perder. Este era com certeza um grande passo de fé ao desconhecido e ao totalmente absurdo também. E nosso momento memorável chega por fim no versículo 14. Vamos ler? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Não foi só um milagre, foi todo um processo de fé, foi um processo de obediência e de quebrar esquemas. Assim trabalha o nosso Deus. Mas a coisa não acaba por aqui, não. Vamos encontrar o nosso quarto momento inesperado e muito especial, no versículo 15 ao versículo 17. Vamos continuar lendo. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eliseu, com certeza, era um servo de Deus. Para ele, o dinheiro, o poder, o reconhecimento não era importante. O mais importante era mostrar a glória de Deus. E com certeza, Naamã não foi o mesmo homem a partir desse momento. Vamos ver então algumas aplicações às nossas vidas com esta linda história. A primeira, vamos falar da menina. A menina que deu a dica. O que nós podemos aplicar em relação à menina às nossas vidas? A coragem. Ela apresentou assim uma solução. Ela mostrou o caminho. Ela foi o instrumento de Deus numa terra diferente, numa cultura diferente, com uma religião totalmente diferente. Mas ela falou. Nada disso impediu ela ser livre de apresentar a sua fé. Ela era uma pessoa simples, era uma jovem, tinha um cargo simples, mas isso não foi assim o impedimento. Isso poderia ser assim suficiente para você dizer: ah, mas quem sou eu para falar? Quem que vai me escutar? Quem que vai me ouvir? Eu digo hoje, não se subestime e não subestime o poder de Deus através da sua vida. Só que aqui tem uma coisa muito interessante. Ela falou para a pessoa certa. Ela falou para a mulher dele.
a quem ela servia, né? E ela foi a pessoa-chave para chegar até o homem importante. Então, nós temos que também ser estratégicos na hora de falar. E quando esse momento chega, então você tem que aproveitar esse momento. Não perca a oportunidade de ser usada ou usado por Deus e levar a bênção para aquele que precisa. Às vezes, só basta mostrar o caminho. Daí para frente, lembre-se, é com Deus. Agora, o que nós podemos aprender então dos reis, né, em relação a esta história? Eles cheios de poder, de esquemas, de protocolo, de política e pensando que o poder resolveria tudo. Então, hoje nós poderíamos aprender. Não pense que porque você tem um cargo de responsabilidade, tudo deve girar ao seu redor. Há momentos em que o assunto é diretamente com Deus. E não tente resolver ou se perturbar, como fez o rei de Israel, pensando que é você que tem que resolver. Ou pior ainda, como fez o rei da Síria, usando a sua influência, a sua riqueza, o seu poder, para que as coisas sejam feitas, porque eu estou pagando por isso. Há coisas que o dinheiro e o poder não compram. E quando Deus está no meio, esqueça, não há nada humanamente que você possa fazer. Então, é muito interessante esse assunto. Agora, o que nós podemos aprender de Naamã, né? Aquele nosso homem, o visitante, o que podemos aprender dele? Que Deus quebra todos os esquemas. Que Deus surpreende até com as coisas pequenas. Que nada serve, de nada serve toda a nossa capacidade, autoridade, toda a nossa grandeza como este homem, frente à fragilidade da vida. Às vezes, nos preocupamos mais por ter, nos preocupamos mais por fazer e não nos preocupamos tanto pelo ser. E o que nós somos marca uma grande diferença. Seja essa pessoa que Deus quer, não a que o mundo espera que você seja ou a que você acha que você deve ser. Deus já lhe fez especial e único. Seja a pessoa que Deus preparou para você ser. Agora, o que podemos aprender também do servo, né? Dos servos de Naamã, aqueles homens que falaram para ele também. Eles tiveram uma linda atitude. Eles tentaram acalmar o seu senhor, dar uma resposta simples, mas muito sábia. E às vezes, escute bem, às vezes é tempo de ouvir, como Naamã, ele escutou o conselho deles, e às vezes é tempo de falar, como os servos que falaram, no momento oportuno, sem medo, sem barreiras sociais e com a coragem de dizer as coisas. Aprenda a discernir o tempo de Deus para tudo. Ele vai honrar suas palavras se elas são para a glória do seu nome. E o que nós podemos aprender do servo de Deus, o profeta? Muitas coisas, com certeza. Ele era um homem íntegro. Nós podemos aprender dele um homem interessado só para mostrar a glória do Senhor. Ele não estava atrás da glória, o reconhecimento, o poder. Sabe que ele poderia ter aproveitado esse momento para talvez engrandecer Israel, espalhar o judaísmo, mostrar o poder de Deus. Eu vou então a outros lugares para fazer isto. Mas ele conheceu o seu coração. Sabe o que? Nesse tempo, Deus bastava. Ele só mostrava-se a si mesmo. Deus não precisava de propaganda, ele não precisava de publicidade. Deus mesmo era suficiente e o profeta sabia bem disso. E uma das coisas que mais prova o coração do homem ou da mulher é o dinheiro e o poder. Eles podem corromper o coração. Por isso o profeta guardou o seu coração. E nesse capítulo, mais para frente, vemos um exemplo disso. No versículo 20, vamos ler? 2 de Reis, capítulo 5, versículo 20. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã
partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr tras ele para ver se consigo alguma coisa. Grave erro. Ele foi, mentiu para Naamã, porque ele falou que tinha sido o profeta que enviou ele, que se arrependeu, que se queria alguma coisa. E quando ele chega do profeta, que o profeta o Senhor revelou tudo para ele, não tem coisa mais perigosa que um homem de Deus, porque o homem de Deus, o Senhor revela as coisas, prepara, mostra, não adianta mentir. Quando alguém está com Deus, o Senhor mostra, revela. E ele mentiu, escondeu. O dinheiro tem uma particularidade. O dinheiro abre uma porta que se o meu coração está mal, então ele me leva para um lado obscuro e sem retorno. Um lado muito complicado. Preocupe-se mais pelo seu coração. E não tanto pelas conquistas ou as riquezas que você possa ter. Porque se você deixa que o coração se encha de glória, poder, riqueza, isso pode ser para perdição. A Bíblia diz que a lepra que tinha Naamã passou para este homem. E na verdade, a cobiça, ela é como a lepra. Ela consome tudo. Ela vai corrompendo tudo. E cada vez ela quer mais. Parece que as pessoas não conseguem se saciar. E a cada dia parece insuficiente. Porque isso abre uma porta que vai aumentando cada vez mais. E às vezes nos levam a fazer coisas terríveis. E às vezes também a queda é muito desagradável. Guardemos o coração da cobiça. Guardemos o coração da avareza, da glória, do prestígio. Deixe isso para Deus. No final, né? Nada disso importa quando você morrer ou quando vamos morrer. Não levamos nada. Não vamos carregar nada disso conosco. Nada disso compra a família, o amor, saúde, paz, tranquilidade. Ao contrário, muitas vezes, tudo isso, todo esse poder, todo esse dinheiro, perdemos tudo isso, família, tranquilidade, paz, saúde. Às vezes o preço que muitas pessoas pagam é perder tudo isso por causa da grandeza e de manter esse status que eles vivem. Bom, nós podemos continuar encontrando muitas conclusões e aplicações da nossa vida. Eu peço para você continuar estudando este estudo, continuar lendo e deixar que o Espírito Santo aumente mais o seu ensino e seja ele ministrando o seu coração. Mas para finalizar, lembre-se só disto. Deus é suficiente. Abra o seu coração. Deixe ele surpreender você. Deixe-o agir. Deixe Deus quebrar as barreiras, o ego, a experiência, o conhecimento, tudo que nós temos. Deus faz com que tudo isso tenha um sentido e um valor diferente quando aprendemos a confiar e a crer e a seguir ao Senhor. Vamos orar? Amado Senhor, eu quero te agradecer por esta linda oportunidade que nós temos neste momento de entrar na tua presença. Obrigado por este estudo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada ensino, Senhor, que tu traz ao nosso coração, porque é palavra viva que transforma o coração. Bendito Senhor, que possamos aprender destes homens, cada um em seu estilo, do seu jeito, mas todos formaram parte de um momento memorável, Senhor, que hoje podemos ver, estudar, e muitas coisas disso, Senhor, podemos aplicar ao nosso coração. Guarda, Senhor, nossa vida. Nos permita poder falar no tempo oportuno, no tempo certo, mas que também, Senhor, possamos acreditar que Tu és um Deus criativo. Tu és um Deus que faz as coisas do Teu jeito, no Teu tempo, da Tua forma, no Teu estilo. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes condicionamos as coisas e queremos que sejam de uma forma, de um jeito, pensando que assim é que vai dar certo. Quando o poder é Teu, quando a autoridade é tua e a ordem vem do céu, bendito Deus. Tu és quem faz de acordo com os teus planos e propósitos. Por isso, Senhor, que o nosso coração aprenda a descansar em Ti e a esperar o Teu agir.
o teu poder, a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque hoje também entregamos nosso coração. Que melhor lugar para deixar ele, senão nas tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, da cobiça do poder. Que assim como Davi orou uma vez, não me des nem muito, nem pouco. Nos dá o suficiente, Senhor, e que possamos viver gratos com isso, Senhor. Sabendo que é a tua provisão, é o teu sustento, Pai. E que possamos realmente nos preocupar pelo mais importante, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa paz, pela unidade, Senhor, pela tranquilidade, Pai eterno. Hoje entregamos nossa vida em tuas mãos e confiamos em ti. Tu és o Deus poderoso e soberano. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado e te entregamos nosso coração para que tu guardes e protejas ele, Senhor, sempre, de tudo que não te agrada, de tudo que tira a glória a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Oramos e somos gratos em nome de Cristo Jesus por ouvir a nossa oração. Amém. Bom, é muito maravilhoso poder estudar a palavra do Senhor, é sempre uma bênção crescer no estudo na palavra do Senhor, é um motivo para você continuar lendo. Também você pode deixar os seus aportes ali, se você quer continuar lendo a história. É uma história muito linda, desafiante, e que, como toda a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela tem um propósito, ela é enviada com um propósito e vai crescer em nosso coração e vai dar esse fruto que Deus espera através das nossas vidas. Até a próxima semana, continuamos com o nosso estudo nas quintas de série. Estamos na série Memoráveis e convido você para não perder. E se gostou do vídeo, também convido para compartilhar com seus amigos, deixar o like e espero você na próxima semana. Tchau, tchau!